Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o STF marcou para o dia 25 de fevereiro o julgamento no plenário da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento dos chamados penduricalhos a servidores públicos. Medida vale para todos os níveis da federação, então nível federal, estadual e municipal. A decisão foi concedida em caráter liminar e por isso será submetida ao referendo do plenário da Corte. Ao proferir ontem a decisão, Eduardo Dino chamou a atenção para o uso que classificou como inconstitucional das chamadas verbas indenizatórias. Segundo o ministro, esse tipo de pagamento deve ser excepcional e destinado exclusivamente a ressarcir despesas efetivamente realizadas pelo servidor em razão do trabalho. No Congresso, 2 projetos que poderiam atender à decisão de Dino estão travados, estão parados por lá. Bom, na prática, Eduardo, tem alguma coisa de importante nisso aqui? Bom dia. Bom dia e boa sexta e bom fim de semana para todo mundo. Ô Júnior, todos nós, mas especialmente os mineiros, por sua tradição desconfiada, e mais ainda os ansiosos como eu, que tendem tem que aprender a respirar. Respirar de 1 a 10, aliás, faz parte da meditação, faz parte do relaxamento, para você viver mais. E depois que você respira, você lê nas entrelinhas. A intenção pode ser a melhor dos mundos, Júnior, mas não vai mudar nada. Porque eu não sei se tem alguma verba, pode até ter, mas é café pequeno, que não foi aprovada, João. Tudo que está aí de penduricalho passou pela Casa Legislativa, cujos membros, na sua maioria absoluta e esmagadora, tem medo, né? Tem medo, é o chamado rabo preso e vota. Quem diz isso não sou eu, é um delegado de polícia, senador da República, um cidadão que eu considero o melhor senador que eu já vi em Brasília, que é o Alessandro Vieira. Ele já falou isso várias vezes. Falou, essa casa, que no caso é o Senado, a Casa Maior, tem medo do judiciário por causa do rabo preso. Então, se quem pode botar ordem na casa é o judiciário, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, ou seja, são os poderes ligados à justiça do Brasil, ali estão os maiores penduricalhos. Isso tudo está aprovado. Lamento dizer ao ouvinte, Tatiaia, mas enquanto não tivermos uma reforma administrativa, se é que teremos coragem de fazer um dia. Se não tivermos reforma administrativa vigorosa, calorosa, aprovada pelo Congresso, sancionada por um presidente da República que tenha coragem e que todos se obriguem a respeitar sob pena do Brasil acabar, isso tudo vai continuar acontecendo. Edilene, tem algo por trás dessa história aí? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. O ministro Flávio Dino tem sempre adotado ações que beneficiam fiscalmente o governo federal, ou seja, fazem com que o governo federal gaste menos. É o caso das emendas, por exemplo, que liberam espaço para que o governo maneje o orçamento sem ter que indiscriminadamente liberar dinheiro para o legislativo. E agora é uma ação que atinge o próprio executivo em todos os níveis, como você disse, e atinge também o judiciário. Eu acho que nesse caso é uma medida que tem um caráter moral e que é muito válida, Júnior, porque o que é a verba indenizatória? Ela serve para ressarcir custos e não para remunerar. Vamos dar um exemplo. Se você vai fazer uma viagem pela Rádio Itatiaia por um mês ou durante um mês, 4, 5 dias, você gasta a sua diária ali, tem que comprovar com nota fiscal que você gastou para que a rádio faça um ressarcimento para você. É justo você receber a sua ajuda de custo para viagem todos os meses, se você viajou apenas um mês? A verba indenizatória que está sendo tratada nesse momento é essa, você recebe a ajuda sem utilizar o dinheiro. Aí muitas categorias públicas dizem, é preciso anexar porque o salário real não foi aumentado, então a gente precisa de um ganho maior mensal. Então que se aumente o salário e não inclua verba indenizatória como um pagamento de remuneração para que você faça algo para que você receba algo que você não utilizou o recurso. Então eu acho que nesse caso o debate é válido e eu concordo com o Eduardo. Necessitaria, para ser amplo, de uma reforma e não de uma ação pontual, mas alguém tem que começar a debater esse assunto. Então, nesse caso, eu acho que para todos é um debate válido. Dá para comemorar, ô Rita, ou ainda é muito pouco, hein? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. O interessante é que isso surge exatamente em ano eleitoral. Nós vimos lá atrás o ministro Fernando Haddad, quando ele falava para colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, além desse discurso, ele tinha também o combate aos supersalários. Isso aí faz parte do combate aos supersalários, mas nada tinha sido feito até aqui. Então, o ministro Dino está certíssimo. O que a Edilene falou é o X da questão. O que ficou assim, o que caiu no uso aqui no Brasil? Confundir indenização com um aumento de salário sem pagar imposto. Porque esse recurso que você recebe como verba indenizatória, ele é isento de imposto de renda. E ele chega, em alguns casos, a dobrar o salário do servidor. Mas é muito engraçado também que como é que a gente espera moral e como é que a gente espera que isso ande, sendo que o ministro... eu não sei se não deve ter sido coincidência, porque o clamor público foi tão forte, a indignação, a minha tá à flor da pele, a indignação foi tão grande com o que o Congresso aprovou para as casas, né, para a Câmara e para o Senado, que é exatamente isso que o ministro está colocando o dedo, né, na ferida. Então, o que o Congresso aprovou já existia na prática, e já existe na prática. E é muito triste que um próprio ministro falar, gente, tem verba que é para educação, sem que a pessoa nunca tenha cursado nada. Tem verba que é para mobilidade, sem que a pessoa nunca tenha feito nada. Então, é uma coisa assim, é um escândalo. Isso é um escândalo. E esse escândalo, ele existe e persiste há anos nos três poderes. Então, nós não temos mais, como povo, como nação, que esperar. Nós temos que ir para a rua e pedir a reforma administrativa ontem. Nós temos que ter o direito de saber quem nós pagamos, o que nós pagamos e por que nós pagamos. Que as pessoas estão recebendo sem ter feito, sem ter nem prestado nenhum tipo de serviço e nem ter usado o dinheiro para o fim ou para a finalidade pela qual elas estão sendo ressarcidas. É o fim do mundo. E esse fim do mundo é o nosso déficit. Esse fim do mundo é a nossa dívida. Esse fim do mundo é o nosso dízimo social. Nós estamos pagando dízimo social de 1 trilhão de juros em uma dívida de 10 trilhões. Pagamos isso todo ano. É assim que o Brasil tem funcionado. É preciso colocar ordem nessa casa. O William Travassos, Dino deu uma canetada, marcou pro dia 25, então, o julgamento no plenário da corte, cancelando esses penduricalhos, importante dizer, penduricalhos que não tem lei específica para isso. Bom dia para você. Muito bom dia, Jânio Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E eu tenho que concordar com o Eduardo, você precisa respirar, contar até 10, né, para manter a calma e puxar a razão. Usando o exemplo da Edilene, se eu for fazer uma viagem pela Itatiaia e emitir lá, pegar uma nota de um almoço que eu não almocei, uma nota de um hotel que eu não me hospedei, se eu pegar uma nota de um posto de gasolina que eu não gastei aquele combustível e apresentar na Itatiaia, a Itatiaia vai me demitir por justa causa. E provavelmente eu vou responder a um processo criminal por isso. Chama roubo isso, né? Isso é roubo. Tem nome no português, né? Sabe? Então, assim, essas verbas indenizatórias ilegais, que, pelo que eu tô entendendo, há um certo conluio, uma galera tá topando pagar isso, porque assim, ele ganha mal, então a gente vai fazer um acerto aqui. E ele pode emitir uma notinha, ou enfim, vamos colocar um penduricalho. Gente, isso é roubo, é ladrão, né? Não é só suspender, é fazer uma varredura e descobrir o seguinte: quem estava pagando, quem recebeu e quem é que autorizou, para a gente acabar com isso de uma vez por todas. Então, assim, a decisão é importante. É claro que tem a pressão do jogo político para ver quem controla o poder em Brasília, mas quando um ministro aparece com uma decisão dessa, ele está dizendo o seguinte: tem alguma coisa ilegal aqui. Então, não é só suspender, ministro. É caçar todo mundo e prender todo mundo. E pegar o dinheiro de volta. Porque bandido, Júnior, não tem medo de prisão. Tem medo de ficar sem dinheiro. Agora, só uma coisa, gente. Há uma indústria de criação de penduricalhos. Aí é que está o problema moral e ético. Existe uma indústria de criação dos penduricalhos que são
na sua maioria, mal utilizados como forma de aumento de salário sem pagar imposto. Pessoal, é o seguinte, o TCU negou a suspensão cautelar de repasses de verba pública para o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí. O samba enredo da agremiação vai homenagear o presidente Lula no dia 15 de fevereiro. Uma primeira análise técnica assinada pelo auditor Gregório Silveira da Faria recomendou a suspensão do repasse à escola de samba. O ministro relator do caso, Haroldo Cedras, no entanto, não viu elementos suficientes para suspender esses repasses. A Corte de Contas foi provocada por parlamentares do Partido Novo pedindo o cancelamento desse repasse de R$1 milhão para essa escola chamada Acadêmicos de Niterói, que tem um samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Agora, é importante dizer, Eduardo Costa, que o repasse da Embratur não é somente para o Acadêmicos de Niterói, né? São R$12 milhões, sendo R$1 milhão distribuído a cada uma das 12 escolas do grupo especial. E aí? Júnior, já se acha entre nós aqui no estúdio o Assir Antão, que já foi coordenador do Carnaval de Belo Horizonte. Quando o Assir Antão nasceu, foi um pouquinho antes do que eu, já tinha esse debate sobre dinheiro público no Carnaval, nas atividades culturais. Ora, tomemos como exemplo o caso de Belo Horizonte. Você acha injusto que a prefeitura dê não sei quanto, mas 30, 40 ou 50 mil reais para cada um desses blocos que vão sair nesse Carnaval? Hein? Não, é mais do que justo, é necessário que faça isso. E você concorda que eles, além de levar muita alegria a todo mundo, eles trarão de volta para os cofres públicos muito mais do que isso, com o hotel cheio que paga imposto, com o restaurante cheio que paga imposto? Então, em tese, eu acho que não é absurdo nenhum a Embratur dar R$1 milhão para cada uma dessas 12 escolas do grupo principal do Rio de Janeiro, não apenas pelo entretenimento que gera no Brasil e no mundo, como principalmente pela felicidade daqueles que moram no morro, na favela, né? E que só se sentem cidadãos de primeira classe, vistos e elogiados e aplaudidos um dia no ano. Ponto. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Ah, esse do lado fica sempre em cima do muro. É verdade. Vamos repetir as 3 palavrinhas básicas, Júnior. Quero, posso e devo. Cai na mesa do presidente da República a Embratur quer dar uma grana para as escolas de samba. Ah, eu quero, gostei. Eu posso? Posso. Sou presidente da República, a Embratur é a empresa brasileira de estímulo ao turismo, por que não? Agora, eu devo? Não. Porque se tem uma escola me homenageando, eu vou arrumar um encrenca à toa. Para com a Embratur, não. Sossega o facho aí, larga isso para lá. E outra coisa, muita gente acha que não devia ir. Você que me conhece, eu vou receber qualquer medalha, mesmo achando que eu não mereço. Eu vou lá por delicadeza. Eu já não vou. Eu não vou, não. Juro que não vai. Então, se eu sou presidente da República, uma escola me chama para me homenagear, claro que eu vou, na maior alegria do mundo. Agora, não sai um centavo do serviço público, eu sei que vai dar. Que procó. Repetimos de novo. Eu posso querer, eu posso poder, mas eu não devo. E a mulher de César, assim como qualquer pessoa que representa o público, não basta ser honesta, ela tem que parecer. Estão arrumando uma toa. Ô Travassos, você que é carioca, viveu muito tempo ali na Marquês de Sapucaí, você até mudou o sorriso aí. Você mudou o seu rosto. Esse muro hoje. Vamos lá aqui. Vamos pensar com calma sobre esse assunto. Bom, é um repasse que é feito e é comum ser feito esse repasse, né? Eu acho de péssimo gosto uma escola de samba, quando a gente fala de carnaval, porque o carnaval é protesto, né? Muito mais para criticar do que para elogiar. Mas no Brasil se acostumou a fazer protesto a favor. Dos tempos pra cá, que eu realmente nunca entendi. Sempre com verba. Agora, eu tô pensando com a cabeça do carnavalesco lá, com o chefe da escola. Ganhar não vai, porque dividiu a opinião. Mas também talvez não cai. Será que não? Mas não cai. Será que não ganha? Não sei. Não sei. Edu, se fosse o Zema homenageado no Carnaval de Belo Horizonte, a tua opinião seria a mesma? Sim, não, da verba pública? O Zema em ano eleitoral. Sei. Ou Matheus Simões. Sei, mas quem põe no... Sei lá. Mas uma escola de samba aqui. Sim, mas o prefeito põe no dinheiro ou o governo do estado? O prefeito, o governo do estado tá junto. Ele cuida da segurança. Não, gente, cada um tem seu cofre. Tá bom, vamos lá, tudo bem. Então eu vou responder do jeito que você quer. Se o Zema vai ser homenageado e o dinheiro é da prefeitura, sim. Se é do estado, não.
Tá bom, entendi. Você teria o mesmo comportamento que você tá tendo agora com isso, tá? Sei. Deixa eu te falar uma coisa, vamos pegar o samba, né? Que ele fala o seguinte, tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador, a fome tem pressa, Betinho dizia, teu legado é espelho das minhas lições, sem temer tarifas e sanções, assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Quanto custa a fome? Quanto vale a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói, o amor venceu o medo. Olelê, olalá, vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olelê, olalá, o samba já Lula, é ruim, você Lula. declamando ficou pior ainda. E aí, é uma campanha política isso, rapaz. Estão usando dinheiro público para colocar uma ideologia, para falar da luta da tarifa, para falar da anistia. Não é uma campanha antecipada de um sujeito que é pré-candidato à reeleição, até que prove o contrário? Que eu falei, Júnior? Não. Ele tá falando o que eu falei? Não, eu sou contra. É porque, na verdade, você fala em cima do mundo, não, a manifestação popular, tudo bem, mas, pelo amor de Deus, se fosse agora aqui em Minas Gerais, usando dinheiro público para fazer pré-campanha para o governo do estado de Minas Gerais, eu queria ver como é que esse conversa de redação ia estar aqui quicando igual pipoca. E aí, Rita, como é que você olha para isso? Olha, é o seguinte, não é a questão do dinheiro, não é a questão da Embratur, é a questão do protocolo do cargo. Se houvesse ética, o presidente deveria ter declinado da homenagem em ano de eleição. Se houvesse o protocolo do cargo e um compromisso de lisura e transparência com a sociedade brasileira, não seria permitido uma letra dessa, como o William acabou de falar, em um desfile de escola de samba, que será transmitido ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Nada, não tem problema nenhum o Lula ser homenageado, mas desde que não pareça que foi até a própria equipe de marketing dele que preparou todo o enredo e que preparou essa homenagem. Isso é muito antiético, isso, na minha opinião, é muito feio em um ano eleitoral devido ao protocolo do cargo. Se eu fosse presidente da República em ano de eleição, eu declinaria do convite. E depois sim, se quisesse me homenagear depois, ok, mas em ano de eleição, não. E a Embratur tem mesmo que incentivar o turismo e o carnaval no Brasil. A Edilene tá com um sorriso assim de canto de boca. O que ela tá pensando ali? Fala, Edilene. Tô pensando, Júnior, que essa é uma encrenca totalmente desnecessária e é um prato cheio para a oposição. Isso porque o governo pode ser acusado, embora tenha distribuído esse repasse para todas as escolas de samba, pode ser acusado de abuso de poder econômico. É tudo que um presidente da República não precisa, porque isso pode colocar em risco, inclusive o seu próprio mandato, se ele for reeleito. E para a escola de samba, eu não sei se isso é bom ou não, porque a polêmica começou antes do desfile. Imagina depois se essa escola ganha a encrenca que todo mundo não entra. Se quer homenagear o presidente Lula, por que não homenageia no ano anterior às eleições? Porque esse é um ano eleitoral. Então, eu acho que esse é o famoso tiro no pé. Não funciona para o governo em termos de votos, na minha avaliação. Não é, embora possa haver uma argumentação de que há uma campanha e ser intencional, eu acho que faz o efeito contrário. Então, se for isso, não vai funcionar e a oposição está certa de fazer os questionamentos. Agora, a gente entra em uma outra parte que é difícil fazer uma argumentação legal. Não se pode cercear e nem censurar. É a livre expressão. Carnaval é mais para manifestação do que para homenagem. Então, não se pode entrar nesse argumento de que a escola não poderia fazer em termos legais, né? A não ser da lei eleitoral, mas, enfim, em relação à liberdade de expressão, eles poderiam. Tanto é que em Belo Horizonte, por exemplo, e nós adiantamos isso lá em dezembro, a oposição vai sair com o bloco da anistia numa pauta a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que ele não é candidato à presidência da República, ele está preso. Então, no fim das contas, um tiro no pé e, na minha avaliação, isso pega muito mal, Júnior. Agora, o Carnaval do Rio de Janeiro é aquele que faz a homenagem aos patronos das escolas de samba, né, que ajudaram a construir o Carnaval, ligados à contravenção, que são endeusados, os criminosos endeusados em plena Marquês de Sapucaí. Você quer rematada? Não, eu só queria dizer que a Edilene resumiu o meu sentimento. Arrumaram encrenca à toa. É. Ponto final, então, no nosso Conversa de Geração. TV Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Rita Mundim.
Agora o Assinantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia Urgente, quando a notícia acontecer. Bom fim de semana pra todo mundo e juízo, hein, moçada?